Fala, galera! Na aula número 2 teve um probleminha no final da aula, certo? E aí a última questão, que é a questão número 5, a gente não conseguiu disponibilizar. Então, estou gravando esse vídeo aqui para que a gente possa fechar, né, as 5 questões do aulão 2 de Direito Constitucional. Vamos lá? Então, veja, olha só a situação, pessoal. Considera a situação hipotética, certo? Descrita aqui. João, então vamos grifando, a gente tem tempo, né? Ó. João, ele é filho de Maria e José, ambos diplomatas. Pessoal, quando ele fala aqui que ambos, né? Ambos é ótimo, né? Que ambos são diplomatas, eu posso ter a certeza que eles são brasileiros. E ainda mais, que eles são brasileiros o quê? Natos. Os pais dele. Porque carreira diplomática, ela é privativa de brasileiro nato, beleza? João nasceu na Grécia, certo? Na Grécia. No período em que seus pais estavam trabalhando no consulado naquele país. Então, eles estavam o quê? A serviço do Brasil, trabalhando no consulado. João nasceu. João não, João. Estou querendo deixar o nome do rapaz diferente. Em 2024, aos 18 anos, João Andante, João, né, resolveu o quê? João, que havia se casado com uma italiana, formalizou o requerimento para obtenção da cidadania italiana e foi deferido. Bom, aos 18 anos, João pegou e fez o seguinte: eu quero ser cidadão italiano, porque eu estou casado com uma italiana, né? E aí vem a alternativa. A partir da situação narrada, assinale a alternativa correta. E aí, pessoal, quem é meu aluno das turmas, eu trago uma regra de ouro, né, que é o seguinte: não se importe com a nacionalidade alheia, cuide da sua. A partir do momento que você entende essa regra, você consegue resolver as questões com mais facilidade. Vamos para as alternativas. Bom, o que eu posso ter antes de analisar as alternativas? Eu posso ter, e eu tenho aqui a possibilidade de afirmar o seguinte, que João ele é brasileiro nato. Isso é um fato, certo? Professor, ele é brasileiro nato porque os pais dele são brasileiros? Não necessariamente. Mas porque os pais deles, ele nasceu no estrangeiro enquanto seus pais estavam a serviço do Brasil, já que eles eram diplomatas, estavam trabalhando no consulado brasileiro. Então, a certeza que eu tenho é que ele é nato. Ele é grego, ele é italiano, aí a gente lembra da regra de ouro. Não se importa com a nacionalidade do outro, cuide da sua. A partir do momento que você aprende essa regra, você consegue fazer as questões de uma forma com a fluidez maior. Então, qual é a certeza que eu tenho da questão? Que João é brasileiro nato. Vamos olhar as alternativas? João é brasileiro nato, João é brasileiro nato, João é brasileiro naturalizado. Opa, já tira a letra C, que diz que ele é naturalizado. João é brasileiro naturalizado. João não é brasileiro. Não, ele é brasileiro nato. Pessoal, olha o que a gente fez aqui. Nós temos 5 alternativas, certo? Nós temos 20% de possibilidade de acertar a questão. Nós tiramos um bloco de 3 alternativas que a gente sabe que não satisfaz o nosso gabarito. E aí a gente aumenta aqui a possibilidade para 50%. Mesmo que você não saiba o gabarito, mas faça dessa forma que eu estou mostrando, porque assim você consegue o quê? Você consegue ter uma chance maior de acertar a questão. Isso é uma técnica, certo? Vamos para a letra B. Vamos para a letra A, né? João é brasileiro nato, mas perdeu a nacionalidade brasileira após adquirir a cidadania italiana. E a letra B. João é brasileiro nato e mantém a nacionalidade brasileira com a aquisição da cidadania italiana. Pessoal, tome bastante cuidado, certo? Que nós tivemos uma modificação lá no artigo 12, certo? Com relação a essa questão de você perder ou não a nacionalidade. Foi com a emenda constitucional número 131, certo? Então, com a emenda constitucional número 131, nós tivemos uma modificação com relação a essa perda de nacionalidade, certo? Basicamente está no parágrafo 4º, que diz assim, será declarada
perda da nacionalidade, o brasileiro o quê? Primeiro, tiver cancelado seu processo de naturalização, o que não é o caso de João. 2, fizer pedido expresso da perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente. Qual era a regra anterior? A regra anterior era, e essas questões são de 2025, né? Então está dentro da nova atualização do artigo 12, já que veio em 2023. Como era a regra anterior? Você adquiria uma nova cidadania, você perdia a nacionalidade brasileira. Você adquiria uma nova nacionalidade, desde que não fosse para trabalho, por exemplo, você perdia a brasileira. Hoje, não. Hoje você tem que fazer um pedido expresso. E mesmo assim, você pode se retratar. E você volta para a nacionalidade que você tinha. Beleza? Então, João é brasileiro, mas perdeu a nacionalidade após a aquisição da nova. Não. Isso aqui era a regra antiga, antes da emenda constitucional número 113. Cuidado, porque é uma atualização. As bancas fizeram diversas questões desse tipo. E aí o gabarito é a letra B. João é brasileiro nato e mantém a nacionalidade brasileira com a aquisição da cidadania italiana. Quando é que ele vai, entre aspas, perder? Artigo 12, parágrafo 4, inciso 2. Fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente. E aí, interessante que se diga, pessoal, o parágrafo 5º, certo? Que fala desse pedido, que também foi aumentado, perdão, está errado aqui a emenda constitucional, não é a 113, é a 131, não é 113, perdão, é 131. 131, eu falei antes 113. Não, a emenda constitucional 131 de 2023. 131, corrigindo, 131. Certo? E aí o parágrafo 5º do artigo 12 diz assim, a renúncia da nacionalidade, né, lá do inciso 2, que é quando você vai fazer o requerimento, não impede o interessado em readquirir sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Era algo, certo, que a doutrina também divergia. Se você era brasileiro naturalizado e perdia, se você readquiria, se você voltava como naturalizado, se era nato, voltava como nato, voltava como naturalizado. E aí o artigo 5º trouxe tirou essa dúvida, né? Inclusive era questão, Sebrasp trabalhava muito isso em algumas provas, beleza? E aí não trabalha mais porque tivemos essa modificação, beleza? Então, pessoal, isso aqui é só um complemento, né? A aula 2 foi postada apenas com 4 questões, mas são 5, e aí eu fiz essa aula aqui para a gente finalizar as nossas 5 questões da segunda aula de Direito Constitucional para o concurso unificado. Estamos juntos. Comente aqui, gostou? Não sabia de alguma previsão? Enfim, compartilhe esse link com um amigo, com uma amiga, mande para alguém que está estudando. Vamos viralizar esse vídeo, viralizar o canal, porque tem muito conteúdo de qualidade aqui no canal do Concurseiro Moçoroense. Até mais.